Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Suponhamos que uma pessoa tire 6 em uma prova e 8 em outra. Qual foi a média aritmética das notas que ela obteve? A média aritmética nós representamos por x com uma barrinha em cima, que vale o 6 mais o 8 dividido por 2. 2 porque é a quantidade de provas que foram aplicadas. Que fica então 14 por 2, que é 7. Bom, o que significa esse valor 7? É assim, eu tenho um conjunto com dois elementos, o 6 e o 8, cuja soma é 14. Agora eu vou considerar outro conjunto, aquele que aparece em vermelho. Ele tem também dois elementos, cuja soma é 14. Só que nesse outro conjunto, todos os elementos são com o mesmo tamanho, o 7. Então ficou assim, ó. A média aritmética de x1, x2 até o xn é o valor x barra, obtido somando-se todos os x1, x2 até o xn e dividindo pela quantidade n. O que significa esse valor? Que a partir de um conjunto que tem aí o x1, o x2 até o xn, eu somo todos esses valores. Pego essa soma e construo outro conjunto com a mesma soma e a mesma quantidade de elementos. A altura deles será toda igual se nós tomarmos como altura sendo a média aritmética, o x barra. Existem outros tipos de médias, mas quando nós falamos apenas a palavra média, ficará subentendido que estamos falando da média aritmética. Numa escola, a média para passar é 7. Um aluno tirou 5 na primeira prova e 6 na segunda. Quanto ele precisa na terceira prova? Então é assim, são 3 provas. E o aluno precisa de, no mínimo, média 7. Bom, ele já tirou um 5 e um 6. Na terceira prova, ele vai tirar uma nota x3. Supondo que ele precise apenas do mínimo possível para passar. Então, vamos ver qual é o mínimo que ele precisa para ter uma média 7. Bom, a média das 3 provas é 5 mais 6 mais x3, dividido por 3. Isso eu quero que seja igual a 7. Bom, quem é o x3? 5 mais 6 é 11. O 3 que está no denominador vai multiplicando o 7. Então eu vou ficar com 11 mais x3 é igual a 21. De maneira que o x3 vale 21 menos 11, que dá 10. Se o menino tirar 10, ou seja, se ele acertar a prova inteira, ele consegue ser aprovado. Vamos supor aí que existam 4 pessoas conversando. Uma delas tem 10 reais no bolso, a outra tem 20, a outra também tem 20 e a última tem 3.950. Então esses são os valores que cada uma delas tem aí no seu bolso. Se eu fizer uma média desses valores, eu vou obter 10 mais 20 mais 20 mais 3.950 dividido por 4. 4.000 por 4, que dá 1.000. Então, é equivalente a cada uma delas ter 1.000 reais no bolso. Bom, o que aconteceu nesse exemplo? 1.000 reais é uma quantia um pouco falsa em relação a esse exemplo aqui, porque nós temos 3 pessoas com pouco dinheiro no bolso, 10, 20 e 20 reais, e uma outra pessoa com muito dinheiro. Então, o que aconteceu? Essa pessoa que tem muito dinheiro puxou a média para cima. Então, a média ela pode ser uma medida ruim quando nós temos no nosso conjunto um ou mais elementos que são muito maiores do que os outros. Por exemplo, vamos pegar uma certa região, digamos uma cidade ou mesmo um país, que tem aí então os seus habitantes, e vamos considerar os rendimentos de cada um desses habitantes. O que é o rendimento? Basicamente o que aquela pessoa ganha num mês. Eu vou fazer assim, ó. Vou somar o que cada pessoa ganha, então a soma dos rendimentos, e dividir pelo número de habitantes.
Essa média aí se chama renda per capita. O que pode acontecer? Vamos supor que numa certa região existam algumas poucas pessoas que ganhem muito, mas que elas ganhem muito dinheiro mesmo. Então essas poucas pessoas que têm um rendimento muito alto vão puxar a renda per capita para cima. De maneira que a renda per capita de um país, de uma região, pode ser alta, mesmo que existam muitas pessoas que ganhem pouco e poucas pessoas que ganhem muito. Então esse aí não é um bom indicador social. Você pode ter um país com renda per capita alta, sendo que a grande parte da população é miserável. A média das idades de 3 crianças é de 10 anos. Quando chega mais uma, essa média passa a ser de 12 anos. Qual a idade da última que chegou? Então eu tenho assim, ó, as idades serão o X1, o X2, o X3 e o X4. A média das 3 primeiras é 10. Então X1 mais X2 mais X3 sobre 3 dá 10. Mas quando eu tenho agora as 4 crianças, X1 mais X2 mais X3 mais X4 dividido por 4 dá 12. A minha pergunta é: quanto vale o X4, a idade da última pessoa que chegou? Bom, o que eu vou fazer? Já que X1 mais X2 mais X3 dividido por 3 dá 10, eu posso pegar o 3 do denominador e passar multiplicando. Então a soma das idades dos 3 primeiros é 30. Vou pegar esse 30 e substituir na outra expressão. X1 mais X2 mais X3, eu coloco o 30 ali, somo o X4. Divido por 4 e isso dá 12. Então aqui eu tenho uma expressão que vai me permitir encontrar o valor X4. Pego o 4 e vou lá multiplicando com o 12. Então vai ficar 30 mais X4 é igual a 4 vezes 12 e é 48. De maneira que o X4 vai valer 48 menos 30, 18. A última pessoa que chegou tem 18 anos. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.